Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Fala Gol. É podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará, e também pela Coped, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. Podcast Fala Gol, como você já sabe, sempre trazendo um assunto sobre saúde e bem-estar. E hoje nós estamos aqui em um local especial, nós estamos transmitindo aqui direto da PEC Nordeste, e a Copego está aqui junto com a Connect Pop e também com a Coped. Nós estamos aqui em um stand no espaço Somos Cop e hoje nós vamos falar aqui, direto do espaço Somos Cop, sobre telemedicina e como as cooperativas médicas estão ajudando nesse formato de tentar melhorar o acesso da saúde para a população. E nós estamos aqui com o Dr. Adner Nobre, que é diretor da Connect Coop, que é a Federação das Cooperativas de Especialidades Médicas. Estamos também aqui com o Dr. Sávio, que é o diretor da Coped, vou falar aqui com a gente, e com o Felipe, que é o sócio da Redress, consultoria em TI, não é isso? Correto. Que veio dar o suporte aqui nessa nossa conversa. E para iniciar aqui a nossa conversa, eu queria entender exatamente, assim, de uma maneira muito rápida, o que seria a telemedicina, né? Para a gente poder explicar para as pessoas antes de começar a falar como as cooperativas estão tentando levar esse formato da população. O doutor Adner pode Pode iniciar. começar, né? Primeiro, obrigado pelo convite. E a telemedicina é uma modalidade de atendimento médico, pelo qual a gente usa a tecnologia da informação para fazer esse atendimento à distância. Existem, dentro do hall de atendimentos da telemedicina, uma vasta gama de modalidades, né? Então a gente tem teleconsulta, que é quando o médico atende direto o paciente, tem teleinterconsulta, que é quando tem um outro médico lá do outro lado da tela junto com o paciente, e às vezes um médico especialista do lado de cá. Tem telemonitoramento, tem telediagnóstico, né? Então aqueles que o paciente faz um exame em um local e o laudo do exame ele é visto e ele é emitido em outro local. Então a telemedicina é essa junção, né, da informática, né, com a saúde. Da tecnologia, Da tecnologia com a e saúde, tentar aproximar o máximo e levar um atendimento, Facilitar, né? facilitar. Facilitar o atendimento. Então, e esse... Oh, E pois é não, importante pois falar, não. a telemedicina surgiu muito antes até da gente pensar em computador. Tá? Porque quando lá atrás se transmitia ainda no telégrafo dados médicos, ou de um soldado que estava num fronte de batalha, ou de um paciente que estava num local, e isso era transmitido via telégrafo para outro local onde estava um médico, isso já era telemedicina. Sim. E aí a gente vai para século passado. Tudo que aproxima o paciente do médico mesmo à distância. Perfeito. Seria isso que a gente poderia transformar, falar de telemedicina. Uma das coisas que eu acho que é importante, né, falar, porque o potencial de levar saúde à população da telemedicina é enorme, né? Então, só para você ter noção, hoje, né, o número de população, a porcentagem de população que você tem nos grandes centros, que é onde você encontra os principais profissionais, os especialistas, né, você tem em torno ali de 58% da população dentro desses grandes centros, né? Mas se a gente for ver, não é 58% da população que tem acesso a esse pessoal, Sim. né? Mas quantas pessoas têm acesso à internet hoje, né? O último dado que a gente tem, que é de 2023, certo? 93% da população quase tinha internet dentro de casa. Então, olha o salto que você consegue de dar acesso à população, né, à saúde, a uma consulta a um especialista, a tirar dúvidas que ela está precisando, saber de uma doença que ninguém sabe por perto, tá entendendo? Ela sai ali de uma população que tem acesso talvez 40% para 93% da população. E diminui o custo da população de ter acesso a isso. Porque antes ela vai ter custo com transporte, gastar gasolina, às vezes gastar o próprio tempo de deslocamento, dependendo de onde ela está saindo. A fila de espera, né? Tem um estudo sobre tempo que foi feito lá nos Estados Unidos, que um paciente leva, para uma consulta presencial, ele leva, em média, 2 horas e 45 minutos de tempo entre se deslocar até o local do atendimento, aguardar pelo atendimento, realizar pelo atendimento e retornar até seu domicílio. E com a teleconsulta, ele leva exatos 15 minutos, 20 minutos, que é o tempo da consulta ao qual ele se submeteu, né? Então, ó, o tanto de tempo, às vezes, que a gente perde tempo hoje, né? Preciosíssimo, né? O tanto de tempo que a gente perde quando a gente
faz esse atendimento presencial tradicional, né? A telemedicina, a gente quando fala, para quem não conhece, imagina que é algo que é para um futuro. Mas ela já está acontecendo, né? Sim. Já existe telemedicina, ou já essa teleconsulta já está acontecendo. Tanto no setor privado quanto no público também. Hoje, no setor privado, você tem ela mais fácil, Certo. né, do que o setor público. Mas o setor público também ela vem instalando a telemedicina. A gente tem, inclusive, o nosso colega aqui do lado do Piauí, né, que ela tem, né, o governo do Piauí ele tem um aplicativo próprio já para poder disponibilizar a telemedicina para a população, entendeu? Então, iniciou-se de forma mais rápida, até porque o meio privado, né, particular, ele consegue fazer essa instalação de uma maneira mais rápida e talvez, né, mas o meio público também não fechou os olhos para isso e você consegue ver, né, que o pessoal hoje tem fazendo medidas, né, tomando decisões para poder fazer essa instalação também no meio público. Então, hoje no estado do Ceará, a gente já tem a telemedicina sendo instalada, né? Já tem serviços que fazem uso dela, inclusive o AVC tem profissionais que já fazem uso dela, né? Mas ela ainda não está tão propagada quanto um serviço privado. No privado. E existe uma resistência ainda da população para a telemedicina? Posso te pra contar uma teleconsulta? experiência? Sim. A telemedicina, eu acho que ela teve muita atenção na pandemia, né? É. A pandemia foi, eu acho, um grande divisor de águas aí para o teleatendimento. E na pandemia eu trabalhava em um serviço público e a gente, para poder dar assistência à população, a gente começou a gente vai ter que fazer teleatendimento aqui. E no começo houve uma resistência enorme dos pacientes de quererem fazer esse teleatendimento. E hoje, nesse mesmo local, o teleatendimento fez tanto sucesso público que hoje, quando a gente diz para um paciente que ele tem que vir para uma consulta presencial, porque dentro dos nossos protocolos existe aquele momento que o médico diz, olha, no seu caso, eu vou precisar que você agende a consulta presencial. Então, quando a gente diz para o paciente que ele precisa ir presencial, o paciente fica muito chateado, por que eu tenho que ir presencial? Então, não, eu quero ficar daqui mesmo, resolva. Então, assim, vem mudando. Eu acho que o que o Felipe, eu acho, pode falar melhor do que eu, que a gente precisa hoje evoluir na telemedicina é com relação aos critérios que a legislação exige para que se tenha um teleatendimento. Porque quando a gente começou ali nas pressas, na pandemia, a gente começou do jeito que a gente achava que podia começar. Mas hoje a gente entende que a gente tem uma lei robusta e que tem muitos critérios que a gente precisa ter para que a gente possa efetivamente implantar uma telemedicina. Não é só pegar um telefone, telemedicina não é só pegar um telefone, um celular e ligar para um paciente, né? Então, tem muita coisa, né? Existe, Adnei, assim, você bem pontuou a época da pandemia, porque surgiu a ideia do telesaúde como um número que a população ligava, dizia os sintomas e aí recebia orientação de vai para o hospital ou fica em casa. Sim. Né? Mas mais feliz ainda foi quando você falou que a telemedicina não substitui o atendimento presencial, de fato, tem uma hora que vai precisar, né? Tem coisa que não dá para fazer remotamente, e aí eu acho que a experiência da telemedicina pode se espelhar na experiência das escolas, como aconteceu na época da pandemia, em que tudo bem, tem coisa que dá para fazer online, mas tem coisa que não dá. Né? Chega um momento que precisa juntar todo mundo de novo. E aí, trazendo para o Ceará, né, a gente tem as iniciativas de telesaúde, em que já há, de forma experimental, algumas consultas que são feitas na rede pública. Né? Já foi falado também aqui em relação a existir um atendimento remoto. Hoje, estava vendo no jornal que deram mais um passo em relação aos agendamentos, então o WhatsApp vai ser chancelado pela prefeitura como ferramenta oficial de marcação e remarcação de consultas, então já não deixa de ser telemedicina, né? E aí, pegando um gancho de tudo que está acontecendo, vamos imaginar o seguinte, há quase 20 anos atrás, em 2007, tá? Quer dizer, não faz tanto tempo assim, saiu a primeira versão do iPhone. 20 anos depois, quem é que consegue imaginar hoje uma pessoa sem um smartphone? Tudo bem, pode não ser Apple, mas né, mudou-se o mercado há menos de 20 anos atrás. Sim. Há 10 anos atrás, todo mundo que está aqui, pensar em ter um link de internet de 100 mega em casa, era coisa para empresa muito rica.
Hoje em dia, 100 megas, você fecha, É. você fecha a promoção Pacote ali mais a 90 básico reais ali na esquina. Então, pacote mais básico. a evolução tecnológica, e nesse ponto o estado do Ceará é muito feliz, porque lá atrás houve uma iniciativa de se criar o cinturão digital, de interligar o interior todo, usando uma rede própria de fibra governamental para interligar órgãos de saúde, hospitais. Antes mesmo de ter essa ideia de ter um sistema centralizado, mas já existia a conectividade. Então hoje se colhe também um pouco dos frutos dessa estruturação que houve lá atrás e do rápido avanço, principalmente da internet, né, e do acesso a dispositivos menores e que permitem que um médico especialista atenda em qualquer lugar do mundo. Compartilhar uma experiência pessoal, o meu irmão, ele hoje mora no Canadá com a esposa e a filhinha dele foi atendida por um médico pediatra do Brasil morando no Canadá. Sim. Então, quer dizer, quando é que isso seria possível, né? Uma pessoa falando seu próprio idioma, né? Encontrar um médico que falasse português, pediatra, especializado especificamente numa questão no Canadá é muito mais complicado. O Dr. Aslan falou muito bem. Depois que a pessoa vai a primeira vez, quem não foi ainda, você que está nos acompanhando, e tem essa dúvida de, mas uma teleconsulta não é igual ao médico olhar, né? Porque tem aquela questão do olho no olho, né? Mas a experiência é tão proveitosa em termos de facilidades que ela vai ter, que talvez ela ache realmente melhor. Eu tiro isso porque quando chegou o WhatsApp, a gente é de uma época que não tinha o WhatsApp, né? E aí eu vi as pessoas utilizando o WhatsApp e mandando áudio. Eu achava um absurdo. Porque se está mandando áudio, por que não liga? Na minha concepção, hoje eu acho um absurdo ligar. Né? Ligar é o errado hoje, porque a gente consegue resolver tudo ali pelo WhatsApp. Então eu acho que é uma questão realmente de tempo, apenas e como a tecnologia está avançando, a sociedade vai avançando junto com isso, né? E aí me vem um ponto. É fato que a teleconsulta, a telemedicina, ela já é realidade e não tem como retroceder. Você vislumbra alguém hoje sair de casa para ir numa pizzaria, comprar a pizza para voltar para comer em casa, né? Isso. É uma situação assim que hoje a gente não vislumbra mais, né? A medicina está acompanhando a tecnologia e o comportamento humano, então não tem como retroceder, porque a tecnologia não está retrocedendo, né? Então não tem. E aí como entram as cooperativas, né? A gente está aqui justamente em uma realidade que é fato e que está em crescimento, né? E como entram as cooperativas, nós estamos na PEC Nordeste, como eu falei aqui no início, que é a grande feira do agronegócio. Nós temos o espaço Somos Cop, né? Aqui na área de saúde, dentro do estande da Federação das Cooperativas de Especialidades Médicas do Ceará. E como as cooperativas, em nome da Connect Cop, está vislumbrando isso, está tentando levar isso para o maior número de pessoas possível. Parece estranho, né? Se uma cooperativa médica está dentro de um evento agro, né? Só que aqui dentro a gente aprende muito, né? Aqui dentro tem muita tecnologia, tem muita inovação. Então, assim, a gente troca muito conhecimento dentro de um evento como esse. E aí, é claro, como diz o ditado, né? Quem vai sobreviver é quem sabe aprender, desaprender e reaprender. Então, a medicina hoje, muito tradicional, aquela visão tradicional de que o atendimento médico, óbvio, nunca vai ser substituído, aquele atendimento presencial, mas a gente precisa inovar e dar esse passo a mais que você está falando. O agronegócio, ele hoje, ele é praticamente todo informatizado e a gente vem aqui buscar muito esse conhecimento também e a gente participa, sim, a gente já está atento, tanto no setor privado quanto no setor público. É por isso que a gente tem aqui uma parceria com a Redders, onde a gente tem desenvolvido um sistema seguro de telemedicina, que a gente possa fazer esse teleatendimento respeitando todos os critérios da legislação e que a gente possa ofertar o que a gente tem de serviço, que é um serviço médico especializado, para áreas onde a população tem dificuldade de acesso a um ginecologista, a um pediatra, a um ortopedista, a um cirurgião. Então, a nossa ideia na Connect Cop hoje é levar, através da telemedicina, o atendimento médico à população que tem dificuldade de acesso, seja no serviço público, seja no serviço privado. Perfeito. Eu queria só fazer um adendo, Sim. porque a gente começou a falar que às vezes é preciso voltar ao presencial, né? Que às vezes, na verdade, né, se a gente for pegar os estudos, a resolutividade da telemedicina nas teleconsultas, elas ficam em torno de 85% a 90% dos casos.
Então, o que o médico tem que saber é reconhecer os casos em que precisam fazer atendimento presencial. Porque a grande maioria deles, eles vão ser resolvidos numa Exato. própria teleconsulta. Entendeu? E aí, É. por quê? Porque na medicina, né, quando você faz a teleconsulta de maneira adequada, e não é para ser feito de qualquer jeito, né? Correto. Até porque no começo da pandemia, o pessoal estava fazendo de qualquer jeito. Tinha médico que fazia andando pelo corredor do hospital, tinha médico que sentava aqui com um bocado de gente passando sem ambiente apropriado. Aí caracteriza com telemedicina, ou não seria uma chamada de vídeo, se caracteriza Sim. telemedicina. Caracteriza. Só que existe um negócio chamado NET, né? Como é? NET. Ah, esqueci a palavra. Mas é que- o- que é o comportar, né? A maneira como, comportamento, né? O comportamento da comportamento. pessoa, né? Porque a teleconsulta, ela é igual a uma consulta. Perfeito. Entendeu? Ela é uma consulta, com todas as responsabilidades do ato Correto. médico. Com Preenchimento de prontuário. Isso. Precisa ter isso de forma adequada. A anamnese tem que ser feita de forma adequada. E existe O maneiras. sigilo das informações. Existem então, maneiras de certo. se fazer um exame físico, claro que não da mesma forma que o presencial, mas que você consegue fazer coisas adequadas lá. Até porque, né, o diagnóstico das doenças, eles são feitos, a maior porcentagem da responsabilidade do diagnóstico é com a história clínica do paciente. A conversa, 70% do diagnóstico é dado através disso. Que é a principal coisa da telemedicina, né, da teleconsulta. Entendeu? É a conversa, catar a história, né, ele vê o que é que o paciente tem, o que foi que aconteceu e captar isso de maneira adequada. Então, assim, quando a gente fala em telemedicina, né, a gente tem que ter tudo isso por trás, mas ela é algo resolutivo, né? Ela consegue resolver os problemas. Assim como a presencial, né? Que é capaz de escalar o atendimento de modo inimaginável, né? E aí fazendo um adendo do adendo. É engraçado porque tem um mito de que a teleconsulta ou não é uma consulta ou é uma consulta muito exposta, assim, como se não houvesse segurança daquilo ali. E aí o doutor foi muito feliz quando falou dessa questão de privacidade, de sigilo, porque, entenda, o médico da teleconsulta ele vai operar o sistema de prontuário eletrônico, o mesmo que ele operaria se estivesse no presencial. Presencial. Então, já começa daí que é uma ideia errônea de que não é consulta. É consulta. E precisa ser seguido um cronograma, existem perguntas chaves que o médico vai fazer da mesma forma, vai se tomar a decisão do que fazer, e ou encaminha para o presencial, ou ali mesmo já resolve o problema e passa para o E próximo. não é só a história clínica, né? Então, assim, existe um apoio diagnóstico muito grande da tecnologia da informação. Nós somos da antiga, né? Usamos os relógios, né? Sim. Mas o pessoal mais novo aí, ó, já tá tudo com seus smartwatches aí, que podem transmitir uma dezena de informações sobre a sua saúde, sua frequência cardíaca, sua frequência respiratória, seu pulso. Existem estetoscópios hoje já que o próprio paciente em casa coloca no peito e o resultado é daquela ausculta vai para o computador do médico. Então, a tecnologia também tem acompanhado a telemedicina. E tem um avanço, doutor, assim, desculpa lhe cortar, mas é porque está dentro do que a Então, gente avanço está até conversando. laboratorial, né? Laboratorial. E tem uma questão dos smartwatches que, inclusive, já salvaram pacientes cardíacos de infarto, de dizer, procura um ambiente, idosos com queda também. Então, quer dizer, tudo bem, é telemedicina? Não, acho que não, porque não tem um médico do outro lado, mas compõe a telemedicina. Compõe como um uma fonte apoio, de dados. Um apoio de informações de Eu fonte Na de verdade, dados. é telemedicina, não é teleconsulta. Perfeito, é telemedicina, mas não é teleconsulta, tem razão. Ó, em relação, agora tirando uma dúvida bem técnica mesmo, o médico, porque assim, eu estou olhando muito na visão do paciente e vendo, poxa, é mais fácil. Eu acesso aqui um computador, entro, não preciso pegar fila, não preciso pegar trânsito, não preciso me expor, porque quando você vai para um ambiente hospitalar, você está se expondo, né, também a outras doenças e tal. E aí, você ali na frente do seu notebook, do seu computador, você consegue conversar com o médico. Em relação ao paciente, eu acho fantástico. Agora, em relação ao médico, ele tem que estar em um ambiente hospitalar ou ele pode atender de casa? Como é que é dada a receita? Como é a receita que você disse que tem prontuário? E o médico, quando você sai com receita. Um atestado, né? Atestado, como é que... Para o médico, como é que ele passa O que é isso? que acontece? Então, por exemplo, eu faço teleconsulta. Minha esposa faz teleconsulta. Sim. Eu já atendi gente da Alemanha. Minha esposa tem paciente na Inglaterra. Entendeu? Noção, um paciente em Belém, né? Recife. A gente tem paciente em vários lugares do Brasil, inclusive fora do mundo.
entendendo? Ao mundo por aí, certo? O que é que acontece? O médico, né, ele tem que saber se adaptar à teleconsulta. Então, assim, ele tem que saber se comportar, primeiramente, ele tem que estar num ambiente adequado, Que pode ser na casa que dele. pode ser na casa dele. Perfeito. Agora, ele não pode estar vestido, né, Claro, não, é. como, né? Ele tem que se comportar como fosse, ajeitar. Então, assim, é a net etiqueta, Net etiqueta que você tava... Era isso que eu era tava net atrás da etiqueta, palavra. perfeito. né? Ele Mano. tem que ter uma net etiqueta. Ele Ah. tem que aceitar, chegar mais cedo, ver se a câmera está pegando ele de maneira adequada, Se a né? internet Ter tá um legal. ambiente silencioso, testar a internet, conversar com o paciente, né? Tirar todas as dúvidas dele ali, né? E tal. Na hora de fazer exame físico, ele vai ter as técnicas de fazer e é tudo questão de adaptação, né? Você não quando sai tecnologia no carro, por exemplo, a gente não se adapta, Sim. né, com a tecnologia do carro. Acostuma Aqui rápido. é a mesma coisa, né? A gente tem que se adaptar à forma de fazer diferente, né? E aí, na hora que ele vai fazer a receita e Um atestado, documentos, sim. atestados que são necessários, existe hoje, né, prontuários eletrônicos em que ele entra e que ele faz isso com assinatura eletrônica e certificado digital. Boa. Então, eu acho até melhor, né? Inclusive na consulta presencial, eu acho que é até melhor ele liberar uma receita digital, um atestado digital, Sem precisar né? Um imprimir documento ali. digital, sem precisar imprimir, porque o que é que acontece muito? O paciente bota dentro da bolsa E perde, né? e perde. É. Tá entendendo? E quando ele lança, na hora que ele faz isso, o prontuário eletrônico já lança direto no WhatsApp dele ou por SMS no celular dele e já fica guardado lá. E na hora que ele quiser, ele tem acesso ali. E ainda resolve, doutor, um problema que, apesar, tudo bem, não é a maioria dos casos, não é assim, mas acontece mais do que deveria, que é às vezes o erro do preenchimento que o paciente não sabe que está errado. Então vou dar um exemplo. Se um médico passa uma receita de um antibiótico e não carimba a receita, acabou. Ele não consegue comprar. O farmacêutico não dispensa o remédio porque não tem o carimbo do médico. Vai ter que voltar no médico para o cara carimbar um papel. Então, assim, é surreal. Que isso é a dúvida de muito paciente quando a gente emite uma receita ou um atestado na modalidade Assinado digital. digitalmente. Aquele documento ele vai assinado de maneira eletrônica, com certificação digital, que é extremamente seguro, talvez mais seguro do que a própria Sim. assinatura física, que o documento médico ele tem fé pública, né? Ele é um dos raros documentos, a assinatura médica, que tem fé pública. Você não precisa ir no cartório autenticar o documento para dizer que aquele documento é verídico. Vai, sim. Então, com o certificado digital, Permanece isso. esse documento ele tem a garantia de que é realmente um profissional que está emitindo aquele documento, um profissional de saúde. Mas existe sim ainda esse mito da população, que é um mito que quando ele olha aquele papel e às vezes até ele imprime, que não vê a assinatura, ele fica na dúvida se aquele documento tem validade. A resposta é sim. O documento tem validade, você pode ir na farmácia, o farmacêutico vai lhe atender, vai lhe entregar a medicação, que uma receita que foi emitida com certificado digital, o atestado tem validade, as empresas aceitam. E se a sua empresa não aceita, provavelmente a sua empresa é que está desatualizada, porque a medicina ela vem caminhando a passos largos com esse teleatendimento e esse tipo de emissão de receita, de atestado e de documentos com assinatura eletrônica. A gente está passando por um período de transição, assim, em tudo, né? Em tudo. Então, acredito que assim, isso vai durar alguns anos e depois vai normalizar. Né? Isso vai em tudo. Porque hoje, por exemplo, você tem o GovBR, você consegue resolver tudo por lá, mas tem gente que quer ainda um atendimento presencial em algum órgão federal para poder resolver o problema, mesmo ele podendo resolver lá no GovBR. Então, isso pode se encaixar em tudo. Mas aí vem um medo, assim, é um assunto talvez polêmico aqui. Telemedicina, bacana, teleconsulta, show. Vai vir uma geração aí que para ela é normal, que já está acostumada, que vive nisso, né? Talvez até queira só viver nisso. Exatamente, só vive nisso. E aí entra a questão. Porque o presencial, vocês acham que ele vai diminuir, ele vai se extinguir? Porque vem uma geração aí que vai ter a sua primeira consulta. Já existem crianças hoje, o doutor Sávio aqui, pediatra, que atende também na teleconsulta. Então, a criança já está sendo atendida por teleconsulta. Será que ela vai ter uma resistência no futuro? Não com teleconsulta, mas sim com presencial? Tem uma pesquisa que responde isso aí. E é a pesquisa quando ela separou os nichos, né?
ela percebeu que 86% dos adolescentes hoje preferem o teleatendimento e buscam o teleatendimento ao atendimento presencial. Já a população de meia idade e mais idosa ainda é mais resistente, né? Mas mesmo assim, ainda 65%, desculpe, 65% dos pacientes de meia idade e idosos preferem o atendimento presencial, mas nós já temos 35% dessa população O que já é muita coisa. já. E dos adolescentes, então, o que você falou vai existir uma transição gradual. Hoje eu me pego muito, eu acho que se eu tivesse me formando agora, se valeria a pena eu montar uma clínica com vários consultórios de atendimento presencial. Se valeria a pena eu fazer esse investimento agora, sabendo que o meu cliente dos próximos anos vai preferir o teleatendimento. Se não valeria a pena eu montar uma estrutura como essa aqui e começar a Onde atender. pudesse. Porque eu tenho, assim, e aí não só na questão da medicina, em tudo, né? Porque o doutor Agnes é ginecologista obstetra. Tem que ter o momento da presença ali, para fazer um exame, né? Tem o Papa Nicolau, que Isso. você tem a coleta de exame, você tem que ver a paciente, né? Sim. Só que a tendência, talvez, a tecnologia avançar tanto, que você consiga fazer, talvez, alguns atendimentos que hoje seria impossível, Sim. mas fazer por teleconsulta, isso pode existir? O exame ginecológico, você topou, que é a minha área, a tendência é ter a autocoleta, o autoexame. A paciente vai passar a coletar em casa mesmo e ela só vai no laboratório entregar o frasco, sem ter a necessidade do médico fazendo a coleta para ela. Entendeu? E eu Então, não assim, tenho dúvidas que vai chegar um momento que a paciente vai preferir fazer isso, né? é claro, Vai chegar, tem nem porque dúvidas. se ela já está tendo uma teleconsulta ali, a geração que está vendo, isso pode... Uhum. E aí? Eu acho que vai ter campo para tudo. Tá tudo, Porque veja bem, hoje você tem o iFood, né? Você pede comida em casa. Mas às vezes você não quer ir para o restaurante, Sim, né? E comer lá no a restaurante. experiência, né? E ter a experiência, Uhum. né? Então, da mesma forma, eu acho que a gente vai ter um aumento cada vez maior, né, da teleconsulta. Mas o presencial, eu acho que não vai acabar, entendeu? Pode diminuir, mas... Pode até dar uma diminuída e aí o presencial ficar com o atendimento mesmo, que é essencial para presencial, mas ele não vai acabar. Às vezes a pessoa mesmo gosta, porque, tipo assim, vou para consulta presencial e o consultório do meu médico fica perto de um lugar que eu tenho que ir. Então ele vai, aproveita, faz as duas coisas. Hoje a gente tem muita clínica dentro de shopping, né? Então às vezes aproveita para fazer outras coisas. Então eu acho que vai continuar as duas coisas. A teleconsulta, né? A telemedicina, ela vai ganhar muito campo, mas o presencial, ele pode dar uma diminuída ali, mas não vai desaparecer, porque vai ter outras coisas por trás. Entendeu? Claro. E do ponto de vista das cooperativas, né, assim, amarrando isso tudo que a gente está conversando, não dá para fugir da capacidade de capilaridade de chegar em lugares com segurança, que a cooperativa tem uma credibilidade que um médico sozinho nunca vai ter. Né? Eu não estou contratando um médico, Felipe, eu estou contratando a cooperativa. A cooperativa, ela tem olhos e ouvidos para garantir que aquele médico que está ali atendendo o paciente é um médico capacitado, é um médico que segue o que foi combinado e que será fielmente punido caso descumpra algum acordo, alguma coisa que seja necessário. E dentro da telemedicina, essa responsabilidade, voltando ao que o doutor Sal falou, ela é ainda maior, né? Porque num consultório médico, existem outras pessoas, existe atendente, existem outros seres ali participando do processo que se ouvir, por exemplo, um barulho de um lustre caindo no chão, eles vão correr para saber o que foi que aconteceu. Na telemedicina, essa conversa ela é muito restrita àquelas duas pessoas que estão ali. Então, não tem esse olhar de fora e aí aumenta a responsabilidade tanto do paciente de fazer o que ficou acordado com o médico, quanto do médico de seguir uma boa regra de vestimenta, né, de ter um lugar adequado, de ter uma conexão adequada, que aí é um desafio da teleconsulta também, principalmente do lado do paciente, até mais do que do médico, né, de ter algo viável, de ter uma comunicação síncrona. Mas que, mais uma vez, né, são modalidades diferentes e que a cooperativa ajuda a chancelar essa credibilidade, a tornar mais seguro o processo. Perfeito. Dentro desse nosso interesse, né, nosso, que eu digo, de nós médicos, de a gente levar esse atendimento especializado para locais mais difíceis, aí a gente se deparou, e eu acho que isso
me chamou muita atenção com o interesse contralateral. Então, assim, também tem muita prefeitura procurando teleatendimento. A gente hoje, né, que para quem tem contrato com o ente público, quem entende que esse contrato é via processo licitatório, a gente vê cada vez mais prefeituras buscando fazer processos licitatórios para teleatendimento, e isso é bom, né? Eles estão procurando outras maneiras de conseguir médico especializado, já que na modalidade tradicional presencial, a gente sabe que muitas têm dificuldade, assim também quanto o setor privado, né? Então, assim, a gente se deparou em clínicas, hospitais, operadoras de saúde, buscando implementar o teleatendimento dentro do seu rol de serviços que ele oferta para os seus clientes. Então, Perfeito. Eu tenho um exemplo que eu gosto muito, doutor Adner, que é a ideia de que ir até um hospital para ser atendido é mais ou menos em paralelo a mesma ideia de ligar a TV, certo? Às, sei lá, 4 horas da tarde de um sábado, querer assistir um filme e ter a sorte de estar passando um filme que eu quero ver às 4 horas da tarde na TV aberta. A teleconsulta já é como se fosse um streaming. Então é aquela coisa que eu digo assim, ó, eu não vou poder agora não, mas amanhã às 4 horas da tarde eu consigo encaixar na agenda para falar com um pediatra, para falar com um especialista, um cardiologista. Então é uma coisa que na vida moderna é não só uma necessidade de usar tecnologia, de capilarizar o atendimento médico, de escalar a capacidade médica, mas também de tempo, de encaixar, de facilitar a vida das pessoas. E assim, uma coisa que eu gosto muito de falar, é que pelo menos as cooperativas aqui do Ceará, né? Eu gosto muito de falar assim, a Coped tem os melhores profissionais dentro do Ceará aqui dentro dela. A Copego tem os melhores ginecologistas dentro dela. Do Ceará mesmo, né? A Copclinic tem os melhores clínicos dentro dela. A Copanest tem os melhores anestesistas dentro dela. E quem é que não quer ter esses atendimentos com os melhores, né? Então, às vezes a gente tem dificuldade de levar esses profissionais para o interior de alguma maneira, né? Porque realmente, às vezes tem a distância, eles não querem se deslocar, já tem muito trabalho Logística é aqui, complicado. logística e tal. Mas qual é a forma de eu levar esses profissionais que eu tenho, são os melhores que eu tenho aqui, né? E quem sabe, às vezes, os melhores do Brasil, porque muitos deles vão dar aula fora, certo? Para poder conseguir atender essa população que necessita no interior. Perfeito. Então, as cooperativas, como elas já têm essa triagem dos profissionais, elas entram como uma força para poder levar esse formato para todas as cidades do estado e para outros estados também, Sim. né? Porque você consegue estar em todos os locais. hoje é um braço de trabalho importante da Connect Cop, da federação, Perfeito. essa implementação do teleatendimento médico para municípios fora da região metropolitana de Fortaleza. Perfeito. Uma dúvida que a gente já está encerrando aqui, mas eu não queria terminar sem saber. Na faculdade de medicina, ela está acompanhando também esse formato? Existe dentro da faculdade essa? Porque a gente está falando aqui de um formato, como a gente já comentou, que ele não vai retroceder, né? Todos os anos saem novos especialistas das universidades, né? Saem novos especialistas, saem novos pediatras, saem novos ginecologistas, novos clínicos, novos cirurgiões. E como é que está na residência? Eles já têm esse formato de atendimento, eles já trabalham com isso? Ou é o mercado que ele vai aprender, no mercado que ele aprende? Então vamos lá, o que é que acontece? Qual é a grande dificuldade aí que eu vejo dentro das faculdades, talvez dentro das residências? Hoje as faculdades têm que seguir um currículo muito fechado, entendeu? Então, a implantação de uma disciplina nova passa por muitos processos, ainda é uma coisa muito burocrática para poder ser instalada dentro de um currículo de faculdade de curso. E, a não ser que ela faça esse tipo de ensino através de ligas, projetos de extensão e coisas parecidas, entendeu? Então, mas a grade oficial, eu ainda não vejo essa instalação acontecendo. As faculdades de medicina, elas têm muita carência da medicina do ponto de vista de gestão e de operacionalização do atendimento. Então, elas são muito focadas realmente na parte assistencial da formação médica. E aí, assim, o teleatendimento acaba sendo uma questão muito operacional, né? Então, as faculdades ainda têm muita carência nesse âmbito aí. Se discute muito, inclusive, dentro da
a formação da grade curricular, não digo especificamente do teleatendimento, mas da formação do médico como gestor, né, como empresário, porque quando você monta uma clínica, a partir do momento que você é médico e monta uma clínica, você é médico, mas você não deixa de estar sendo empresário, porque você tem todas as responsabilidades que o empresário tem. Claro. Então, existe um debate forte em cima disso, existe essa carência, e aí, obviamente, a telemedicina está incluída nisso. Então, hoje eu também, assim como sabe, eu não vejo uma formação, acredito que vai ter, porque o modelo de avaliação do paciente certamente vai mudar. Aquela história de E aí vai se história, adaptar, clínica, exame físico, exames complementares, conduta do médico, né? Então, assim, a gente vai precisar adaptar um pouco isso, e essa adaptação certamente vai vir da faculdade, mas eu acho que ainda é um passo a ser dado. Se tem alguma faculdade que está dando, eu desconheço. Mas o mercado, ele vai pedir, né? O mercado ele vai pedir, ele já está pedindo. Então, é porque da pandemia para cá houve um avanço tecnológico muito rápido, a gente não está E acompanhando. talvez seja um legado positivo da pandemia, se é que a gente pode dizer que houve Sim. alguma coisa de positivo na pandemia, mas de transformar o que era inevitável, porque não tinha outra forma de De outra atender as forma, pessoas, claro. né? Que não fosse de forma remota, em algo estrutural. É algo que é hoje amplamente possível e difundido. E para finalizar mesmo, pessoal, vou soltar um assunto um pouco polêmico aqui. Porque quando vocês conversando aí, uma teleconsulta, tudo bonitinho, o médico falando com o paciente ficando feliz, recebendo a receita, recebendo o atestado, tudo bonitinho. Vocês estão vendo aí, não é coisa que está sendo escondida, mas um avanço muito grande na inteligência artificial de todos os lados. O Google lançou agora uma inteligência artificial que ela faz vídeos. Isso aqui que nós estamos conversando, já se consegue fazer um vídeo exatamente assim com pessoas que não existem e que sai praticamente perfeito. E isso, o avanço disso está sendo muito rápido. Na medicina, é uma opinião, claro, de vocês, eu queria finalizar com isso. Na teleconsulta, pode correr o risco disso? De em algum momento ter uma IA fazendo essa teleconsulta? Acho que não é um risco, não. Acho que é uma realidade. Eu acho que a inteligência artificial ela vai contribuir, eu não vou falar substituir, mas ela vai contribuir com esse teleatendimento. Ela vai contribuir no sentido de agilizar, de sinalizar um desvio do padrão de normalidade ali de um teleatendimento. Eu acho que ela vem para contribuir. Nesse nicho aí a gente não vai caminhar sem ela, isso é certeza. A gente não vai caminhar sem ela. Eu acho que há muito tempo atrás a humanidade tenta tirar a humanidade da jogada e ainda não consegue. É verdade. Exatamente. A gente tem essa vontade de tirar a gente do campo, mas ainda estamos lá. Mas eu acho que a pessoa que não utilizar a IA, ela vai ficar para trás. Vai ficar para trás, né? Entendeu? E os médicos também. É isso. E aí o especialista TI aí. Acredito que eu preciso separar a resposta em duas outras respostas, certo? Exame de imagem, laudo clínico com base em dados, tamo junto. Acho que, inclusive, é capaz de enxergar coisas até que o olho humano não veja. Para outras coisas, vamos com calma. Imaginar uma cirurgia robótica que não é operado por um ser humano, eu não tenho coragem. Eu, Felipe, que trabalho em tecnologia, não tenho coragem de ser operado por um robô 100% autônomo. Hoje, tá? Talvez... É a mesma coisa do carro que não tem motorista, né? A gente No começo, rapaz, um carro que não tem motorista, aí hoje é uma realidade. Mas até hoje ele ainda precisa do motorista para algumas coisas. Então, assim, ainda não... o doutor Adler falou bem, substituir não. Mas para algumas coisas, sim. IA, né? Há dentro da IA um problema crônico de tecnologia que ainda está sendo resolvido, né? Não tem uma solução mágica, que é a capacidade que a IA tem de viajar na maionese. Então, fizeram um estudo agora recentemente de que a quantidade de erros cometidos pela IA em fatos históricos, em fatos pesquisáveis e comprováveis de que não aconteceram, ela está aumentando à medida que os modelos estão se tornando mais poderosos. E não há uma explicativa plausível disso. Se eu tenho uma capacidade maior de pesquisar, confrontar fontes e chegar ao que minimamente se aproxima do que aconteceu, por que essa diferença está aumentando? Por que ela está criando eventos que não aconteceram? Né? Fatos históricos que não têm comprovação em lugar nenhum. Então,
isso é um desafio tecnológico que, quando a gente traz isso para a medicina, potencializa as consequências de forma eu absurda. conversei no podcast com um cirurgião que trabalha com robótica e eu fiquei um pouco assustado porque ele disse que, falando, porque ele tem a laparoscopia, né, que é a cirurgia minimamente invasiva, e a robótica ele já vê uma diferença muito grande no manusear, é melhor. E ele falou uma coisa que eu fiquei um pouco assustado, que tem um software no aparelho, na máquina, que quando o cirurgião ele vai fazer um movimento, que aquele movimento é errado, o robô trava. É. Ou seja, se o Isso. robô trava, ele está tendo um entendimento do que está acontecendo. Então, teoricamente, daqui a um tempo o robô ele vai conseguir fazer aquilo sozinho, e não sei você, mas talvez Essa a pergunta, futura essa resposta que o geração- Felipe deu, Hum. eu não acredito ainda, o robô operando só, eu estava no Congresso de Inovação em Saúde, ano passado, e um palestrante fez essa pergunta. Quem aqui acha que vai estar vivo para ver o robô operando sozinho? Aí ninguém levantou o braço. Aí o cara, bum, na China, está aqui. Aí mostrou um vídeo de um robô operando cirurgia Olha experimental em um animal sozinho, fez a cirurgia inteira sozinho, sem a ajuda absolutamente de nenhuma mão humana, né? Então, a gente pensa que a gente está muito distante não, tá ainda, não. né? Mas, como a gente falou aqui, a tecnologia caminha a passos muito largos. largos, Eu não me surpreendo mais nada do que me disserem, né? Há 10 anos atrás eu verdade. jamais imaginei que eu ia estar conversando com minha mãe Num numa videochamada, e videochamada. hoje é uma coisa banal, né? Normal. Então, não É me isso surpreendo. aí. É isso aí, pois, pessoal. Queria agradecer aqui a oportunidade, dá pra gente conversar bem mais tempo, Tá. mais coisas aqui, mas realmente o tempo é curto, mas fica aqui, né, a mensagem de como as cooperativas, aqui em nome da Connect Coop, né, que está representando as cooperativas de especialidade médica, estão tentando implantar esse modelo, que na Coped, né, doutor Sávio, também lá já existe, né, doutor Sávio? A gente já tem trabalhado para poder levar a telemedicina mesmo na pediatria para vários serviços, né? Ceará adentro, e quem sabe Brasil adentro também. Né? Então a gente está caminhando nesses passos aí, logo logo a gente vai colher os frutos. E sendo a cooperativa uma das instituições mais importantes da medicina, né? Assim, então a força é muito grande. É diferente de um médico sozinho estar querendo implantar ali o seu atendimento de teleconsulta, não. Existe uma instituição séria, instituições que têm respaldo no mercado, que já tem contratos, inclusive, com órgãos públicos, né? Então já a população já conhece. A população talvez não saiba, mas ela é atendida praticamente todos os dias por médicos cooperados e tem uma cooperativa por trás disso. E aí a cooperativa tendo essa força, né, para colocar essa teleconsulta é mais uma facilidade para a população. E eu queria aqui agradecer mais uma vez a presença de todos vocês nesse episódio especial do Fala Gol. Nós estamos aqui na PEC Nordeste, como o doutor Asner falou, em um stand da Connect Corp, que é, como eu falei, o stand das cooperativas de saúde, de especialidade de saúde aqui do Ceará, para tentar entender melhor como funciona esse evento tão grandioso e como a gente pode se beneficiar disso. Estamos no stand com o lema União que inspira, COP que transforma, né? É a união realmente que a gente busca em todas as cooperativas para levar o melhor para a nossa querida população. Pessoal, muito obrigado. Esse Obrigado. foi mais um episódio do podcast Fala Gol.